Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês, fazer um bate-papo falando sobre uma modalidade muito interessante de terapia. Essa modalidade interessante envolve metodologias hipnóticas, programação neurolinguística, porque o seu desenvolvedor é um dos grandes nomes da hipnose da PNL no país. Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre regressão transgenerativa. E o nosso convidado para falar sobre isso, para esse bate-papo, para essa entrevista, é Murilo Cucato. O Murilo Cucato, eu vou preferir que ele se apresente. Eu só quero dizer que o Murilo Cucato é uma das pessoas que eu conheço que mais sabem sobre regressão, sobre terapia regressiva aqui no Brasil. E é muito importante que você preste atenção em cada palavra que ele diga, em cada explicação, porque essa conversa é para tirar alguns mitos que existem sobre terapia regressiva. E muito especialmente para você ter uma noção maior, aprender um pouquinho mais, ou saber um pouco mais sobre esse trabalho do Murilo, regressão transgenerativa. Murilo Cucato, é com você. Olá, Valdeci. Olá a você que está nos assistindo agora. Eu estou muito agradecido e muito feliz por participar de mais esse bate-papo a respeito da regressão transgenerativa, trazer um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de informações sobre esse assunto. Eu então sou casado faz 25 anos, eu sou casado com a Jane, tenho 2 filhos, o João Paulo de 24 anos e o Rafael de 22. Sou master em PNL, tenho pós-graduação também em PNL, fiz cursos de hipnose clínica, enfim, tenho diversos outros cursos na área de hipnose. E sou também economista, porém a parte de economista, ela ficou muito integrada em mim quando eu trabalhei na indústria. Eu trabalhei por 25 anos na indústria, em cargos de liderança, conduzindo então grupos e equipes, e essa foi uma experiência que está me ajudando muito hoje durante as terapias, porque muitos dos meus pacientes chegam com situações dentro de empresas, dentro de sua profissão, que estão ligadas a esse ambiente de liderança, de equipe, enfim, são pessoas que são líderes que vêm me procurar muitas vezes, outros que são pessoas que fazem parte de equipes e têm dificuldades de relacionamento com as chefias. E então essa vivência dentro da indústria, dentro dos cargos de liderança, está me ajudando muito também hoje. Então, nesse aspecto da parte de hipnose, para contar um pouquinho, fazem 15 anos que eu comecei os estudos e ainda não terminei, e acredito que eu não vá terminar os estudos sobre hipnose, sobre regressão. Eu acabei começando, como muitos que vamos assistir aqui, através de um material que eu encontrei na internet. Então imagine, há 15 anos atrás, a dificuldade, porque não existia Facebook, não existia Google. Então, para encontrar algum material naquela época, eu nem imagino e nem me lembro como eu fiz isso, mas eu encontrei esse material de hipnose clássica, e iniciei então a leitura e o estudo de uma vez, de duas, de várias vezes aquele material, até que eu peguei um dos meus filhos, fiz todo o processo. Isso me fascinou muito, porque era a primeira vez que eu estava fazendo isso, que eu estava conduzindo as pessoas a um transe, e aquilo me deixou fascinado de tal jeito que eu não conseguia parar de falar com as pessoas sobre o assunto. Fiquei apaixonado realmente pelo tema, até que as pessoas começaram a vir me procurar para que eu pudesse ajudá-las em forma de forma de terapia, de forma terapêutica. Apesar de eu não ser terapeuta, muitas pessoas me procuravam e diziam assim: puxa, Murilo, você conhecidos, né, e você não podia me ajudar na situação. Eu procurava, então eu ia estudar sobre aquele assunto um pouco e aplicava a regressão. Logicamente que dentro desse processo eu utilizava mais comandos diretos, então, para a pessoa se tornar melhor, para a pessoa poder achar
se sentir mais feliz. Então era uma hipnose clássica, conduzida com uma indução clássica e com sugestões diretas. E através então dos outros estudos que eu dei continuidade, né, dentro da PNL, como practitioner, como master, como pós-graduação de PNL, como hipnose ericksoniana e também a parte de regressão, as minhas formas de conduta mudaram bastante, né? Na época eu fazia uma regressão, como talvez a maioria faça nos dias de hoje, que é uma regressão às vezes por contagem, às vezes uma regressão por idade, uma terapia da linha do tempo, etc. E quando eu entrei em contato, então, dentro de um programa, de um congresso de regressão, de terapias regressivas, que foi o 3º Congresso Mundial de Terapias Regressivas, que aconteceu no Rio de Janeiro e teve um pré-congresso em São Paulo, ali eu tive então um contato com os maiores nomes das técnicas de regressão, que são Hans Tenda, Roger Huber e outros aí. E a partir daquele momento foi uma marca divisória, né? Foi um ponto de partida para nova forma de atendimento com regressão. Assim como a hipnose me fascinou na época, aquele congresso também foi um divisor de águas, porque trouxe novas técnicas, novas formas e novas visões, né? Um novo horizonte das terapias regressivas. E a partir daquele momento, então, eu não parei mais de utilizar esse novo formato. Só que o que acontece? Eu fui agregando outras coisas até que eu cheguei no nível que eu estou hoje no trabalho de regressão. Eu acho que essa foi uma pequena apresentação, Valdeci. Não quis me estender muito, apesar de que eu acho que foi bem completa, de como eu cheguei aqui na regressão, como eu estou, graças a Deus, muito feliz com esse trabalho de atender as pessoas e também de ensinar as técnicas. Ok, é isso aí então, em relação à minha apresentação. Bom, Murilo, agora que você já se apresentou, eu quero que você fale um pouquinho para o pessoal o que diferencia a regressão transgenerativa. Eu até criei uma siglinha aqui para ela, não autorizada ainda, RT, regressão transgenerativa, de outras terapias regressivas. O que faz a diferença? Não é só fazer diferente, eu quero saber o que torna a regressão transgenerativa uma modalidade de terapia regressiva diferenciada. Explica pra gente isso. Bom, Maurício, eu vou te responder essa pergunta com uma pequena metáfora. Eu acredito que a regressão transgenerativa ela seja assim como uma receita. Uma receita de alguma comida que você vai fazer para aquelas pessoas que gostam de cozinhar, e você pega aquela receita pela primeira vez, e aí você começa, às vezes até na primeira vez, já a mudar algum ingrediente, colocar algo a mais, a menos, ou retirar alguma coisa. E ao longo do tempo, à medida que você vai fazendo mais vezes essa receita, você vai alterando os ingredientes, vai colocando mais temperos, vai deixando ela melhor, até que ela fica quase que perfeita. Digo quase, porque sempre tem como melhorar. Então, dentro desses meus 15 anos de estudo, praticamente desses 15 anos aí, eu utilizo há 7 anos a regressão de uma forma diferente, ou seja, desde 2008, quando eu participei do congresso junto com o Hans Tenda e com o Roger Huber. Então, a partir daquele momento, eu comecei a utilizar a regressão de forma diferente, comecei a ensinar a regressão também de uma forma diferente, e comecei a receber insights e alterar algumas coisas. Alterar de que forma? Alterar utilizando técnicas de PNL, utilizando situações um pouco diferenciadas na questão da anamnese, e também coisas que são importantes que eu verifico que existem dentro desse processo. Existem muitas linhas de regressão que se baseiam, por exemplo,
ou tem como base a religião. É o exemplo da terapia reencarnacionista, que utiliza o espiritismo como uma base de processo da sua forma terapêutica. Existem outras terapias que não acreditam em vidas passadas e simplesmente ensinam ou se utiliza as técnicas de regressão apenas até o útero. Dentro da regressão transgenerativa, eu utilizo muito aquele conceito da física quântica, que não existe tempo e espaço. Isso é só uma convenção para que a gente possa se organizar no tempo, no dia, em 24 horas, enfim. Para a nossa mente, na verdade, o presente, o passado e o futuro, eles estão num momento só. Essa é uma das razões porque a gente fica revivendo o passado, remoendo o passado, e muitas vezes, devido à ansiedade, que é um dos grandes males, preocupados com o futuro. Então, dentro desse processo, quer seja essa vida, quer seja uma provável vida passada, para mim não existe uma diferença. Eu trabalho com esse tempo como se tudo estivesse acontecendo agora. Por mais que a pessoa faça uma regressão, porque esse é o trabalho, aquele momento que está, às vezes, na infância, ele está presente hoje dentro daquela pessoa, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, dentro da sua mente, e também isso reflete no corpo. Então essa é uma das diferenças que eu vejo principais. Porque daí você vai atuar como terapeuta, ou você vai receber isso no seu atendimento, nessas 3 linhas, na verdade, no corpo, que são as somatizações, na mente, que são os pensamentos, e no espírito, que é toda essa energia traumática que fica ali na sua alma, no seu espírito, na sua essência, para quem acredita assim. Então, dentro do processo de regressão transgenerativa, se utiliza programação neurolinguística, se utiliza Gestalt, se utiliza psicodrama, se utiliza diversas técnicas para que se possa obter os resultados. Então não é uma simples crença, não é uma simples forma de trabalhar, como eu vou contar de 3 até 1 e você vai estar naquela situação ou com tantos anos. É uma forma bastante direcionada, bastante científica, e a quem eu agradeço, aos grandes mestres Hans Tenda, Roger Unger e Morris Nederton, que me deram essa oportunidade de trabalhar e de juntar toda essa experiência de 10 anos, de 15 anos com hipnose, de 7 anos com regressão transgenerativa, trazendo tudo isso à flor da pele realmente, para que as modificações, as transformações se aconteçam, quer seja nas pessoas ou em mim mesmo, durante o processo. Ok. Tem mais uma dúvida que geralmente, Murilo, o pessoal as pessoas, quando eu divulguei algum material seu, quando nós fizemos aquele bate-bola hipnótico também, algumas pessoas me perguntaram a respeito. Para aprender regressão, terapia regressiva, ou especialmente para aprender a estudar regressão transgenerativa, é preciso acreditar em reencarnação? Ou é preciso ser espírita? É preciso acreditar em mediunidade, coisas desse gênero? Isso é necessário para que se aprenda, para que se pratique, ou até para que se passe por uma sessão de regressão transgenerativa? É necessário? Bom, Valdeci, essa é uma excelente pergunta. E a resposta é simples: não é necessário se acreditar em vidas passadas. E por que não é necessário se acreditar em vidas passadas, pelo menos com a regressão transgenerativa? A regressão transgenerativa, ela parte de um viés um pouco mais científico
né? Eu utilizo muito mais as propostas feitas pelo Hans Tenda, pelo Roger Luger e outros profissionais da área de regressão. Ao contrário de algumas terapias ou alguns cursos que procuram colocar como um primeiro objetivo a regressão a vidas passadas, a existência da reencarnação, apesar de eu acreditar nisso, eu sou um pouco cético e um pouco cuidadoso com essa situação. Eu acredito que a função do terapeuta não é acreditar ou desacreditar em vidas passadas. Eu acredito sinceramente que a grande missão do terapeuta é promover o bem-estar e atingir os objetivos e resultados propostos por aquela terapia. Existe também o conhecimento de que a nossa mente, ela nos traz muitas das informações dentro do processo terapêutico através de metáforas, através de sonhos, através de simbologia. E dentro desse processo, logicamente, se o teu cliente, se o teu paciente acredita em vidas passadas, existe uma probabilidade maior de que aquele conteúdo que venha durante a terapia possa ser de uma vida passada, ou de uma suposta vida passada, porque pode ser até uma forma simbólica da mente trazer aquela informação. Então, eu acredito que o mais importante dentro de um processo é que o terapeuta, ou a pessoa que está conduzindo aquele processo, seja isento da sua própria crença, que consiga separar a sua própria crença para que utilize a crença do paciente ou do cliente para ajudá-lo a resolver aquele problema. Então, nem como terapeuta, nem como paciente, é necessário que se acredite em vidas passadas. Acontece que alguns pacientes, inclusive alguns participantes do curso de regressão, que não acreditam em vidas passadas, acabam passando por situações de outras vidas. E aí é necessário que se saiba trabalhar essa situação com o seu cliente, com o seu paciente. A questão de mediunidade, a questão de obsessão ou pseudo-obsessão, todas essas situações são tratadas dentro do curso de regressão transgenerativa. E a gente aplica isso dentro da terapia. Porque em alguns casos aparecem, não é a gente que promove isso, situações de obsessões. Então é muito importante que o terapeuta acabe utilizando aquela situação que vem durante a terapia, porque aquilo é importante e deve ser trabalhado. E quem sabe ali está a chave do processo de cura. É isso aí, você. Bom, Murilo, agora que nós já tiramos algumas dúvidas, nós não, na verdade eu estou fingindo que estou tirando alguma dúvida, né? Na verdade, agora que você já tirou algumas dúvidas do nosso público, eu gostaria que você, a seu critério, falasse tudo o que você acha interessante falar para esse pessoal, para que eles possam entender melhor exatamente o que é a regressão transgenerativa. E assim que você acabar de dar esse feedback, preencher essa lacuna, que a minha ignorância sobre o assunto está deixando, eu volto para falar com o pessoal, ok? Ok, Valdeci. Realmente a gente já conversou muito sobre a regressão transgenerativa, né? E realmente eu gostaria de trazer algumas coisas a mais. Apesar de que as perguntas que você fez são perguntas chaves, que dão uma boa noção do que seja a terapia e a regressão transgenerativa. A primeira coisa, uma pergunta que me fazem bastante,
o porquê do termo regressão transgenerativa. Até outubro do ano passado, novembro do ano passado, eu utilizava apenas o nome de regressão. E em uma conversa com a minha mestre, a Vânia Slaviero, minha mestre de PNL, ela comentou, ela fez uma sugestão para mim. Ela disse: Murilo, você faz um processo de regressão que, ao meu ver, é diferenciado, porque você utiliza, diferente de muitas pessoas, você utiliza a PNL e outros recursos dentro do seu processo de regressão. E tendo em vista isso que ela falou, ela me sugeriu a palavra adicional à regressão, que seria a regressão generativa. A palavra generativa foi trazida por Robert Dilts dentro da programação neurolinguística da terceira geração. E o que significa generativa, segundo Robert Dilts? Generativa significa reforçar o que já tinha um dos pressupostos da PNL, que dizia que todos os recursos que nós precisamos estão dentro da gente. Nós já temos esses recursos. Basta a gente acessar esses recursos, e mesmo quando a gente não os tenha, nós temos os recursos para obter esses recursos. Ou seja, nós temos a capacidade de obter qualquer recurso, porque todos eles estão dentro da gente. E a outra definição também, e o outro aspecto da palavra generativa, vem de que uma transformação gera outra transformação, que gera outra transformação, diversas transformações. E transformações que são mudanças, realmente, que trazem valor para a nossa vida. Só que ao receber essa informação, essa sugestão da Vânia, me surgiu uma outra situação. Porque vai muito além disso, né? Aí me vieram algumas situações como: nós transcendemos isso, então transcender também é uma terapia que busca, dentro do seu aspecto, situações transgeracionais. E complementando então a resposta anterior sobre acreditar ou não acreditar em vidas passadas, nós temos que lembrar, para quem não acredita em vidas passadas, que todo o processo de evolução do ser humano, ele consiste em passar geneticamente, de geração para geração, esses conhecimentos que existem dentro da gente. Então, desde o homem das cavernas, passando pelas nossas últimas gerações, de avós, bisavós, lá da primeira geração da nossa família, nós trazemos muitas coisas dessas gerações, carregamos muito disso, geração para geração. Então, transgeracional. Novamente apareceu a palavra trans. Também é uma terapia transpessoal. Então, novamente veio o prefixo trans. Então eu uni o trans com o generativo para que ficasse transgenerativa, regressão transgenerativa. Então essa é a explicação do porquê da palavra ou do termo regressão transgenerativa. Eu acho que define bem aquilo que eu gostaria de mostrar do meu trabalho. Porque ao final, a regressão transgenerativa que foi criada por mim, ela une vários aspectos. Ela não é uma novidade em si, mas ela une em uma só situação terapêutica ou condição terapêutica diversas técnicas que já existiam anteriormente, logicamente. A PNL é baseado em psicodrama, é baseado em Gestalt, é baseado em
Jung. Então são situações que dentro de um processo de regressão estão contidos dentro desse formato da regressão transgenerativa, que logicamente que não é um estudo aprofundado de cada uma dessas técnicas, mas é o suficiente para que se conduza uma terapia de regressão de uma forma mais ecológica, vamos dizer assim, que respeite mais o paciente e que atinja um resultado com maior eficácia. Então, é um viés mais científico e dentro desse processo também eu gostaria de fazer ou de ler uma frase que consta no livro Cura Profunda do Hans Tenda, porque dentro desse processo de terapia regressiva existe uma situação que chama-se vidas passadas. E é um termo um pouco pejorativo para a área científica aqui no Brasil. Então eu gostaria de mostrar para vocês, ler um texto do nosso amigo Hans Tenda, que é o seguinte: sei que no Brasil a terapia de vidas passadas, TVP, ainda não é aceita oficialmente e existe uma dúvida quanto a ser um método psicoterapêutico científico. As terapias de Freud e de Jung são baseadas em fantasias, algumas sérias, outras ridículas. Mesmo Adler, que segundo a minha opinião tem bom senso, não apresenta uma teoria científica. A ciência respeita os dados, e os dados maiores de qualquer abordagem prática são os resultados. O problema real da TVP é quanto à sua eficácia. A TVP é ameaçadora, não para os clientes, mas para outros terapeutas com mentes fechadas e resultados parcos. O Hans Tenda é graduado em Psicologia e Pedagogia na Universidade de Amsterdã, portanto ele é holandês. É um pensamento um pouco forte, um pensamento dele, e que eu compartilho desse pensamento. Então, dentro de um processo de regressão, o mais importante são os resultados. Não importam as crenças. Pelo menos as crenças do terapeuta. As crenças dos pacientes, dos clientes, quando utilizadas a favor deles, a seu favor, propiciam uma alavanca que impulsiona os resultados. Então, Valdeci, eu termino aqui com essa mensagem e também fico à disposição para caso alguém tenha mais alguma pergunta, alguma dúvida. Estou aí, sempre à tua disposição e à disposição de todas as pessoas que quiserem saber um pouco mais da regressão transgenerativa. Um forte abraço a todos. Bom, pessoal, nós conversamos aqui, batemos um papo com o Murilo Cucato, desenvolvedor da metodologia de regressão transgenerativa, como eu já falei no começo, um dos grandes nomes da hipnose, da programação neurolinguística no Brasil, um dos grandes nomes da terapia regressiva. E, bom, para você que quer aprender terapias de modo eficaz, de maneira que funcione realmente, eu sugiro intensamente que você se aprofunde nos conhecimentos que o Murilo está passando. E como, eu diria o quê? Como uma forma de agradecimento para você que ficou aqui até o final, que assistiu a esse bate-papo simples conosco. A intenção era ser breve mesmo, porque nós vamos colocar mais materiais, mais coisas sobre regressão transgenerativa para você. Aqui na nossa página você vai poder deixar o seu e-mail, se você já não deixou antes, você vai deixar o seu e-mail e vai receber a apostila do curso de regressão transgenerativa do Murilo Cucato. Esse é o primeiro passo. Você já vai receber a apostila do curso de regressão transgenerativa,
que já vai dar para clarear algumas coisas, alguns pensamentos, algumas ideias. E mais à frente nós vamos continuar te mandando algum material para que você passe a ter mais noção, mais conhecimento acerca do assunto. E possa partilhar conosco, fazer perguntas, nos mandar suas dúvidas. E quem sabe a gente faz um outro bate-papo aqui, com dúvidas mais específicas, para que o Murilo possa dar esse feedback para você. Ok? Então muito obrigado, até a próxima. Gostou do nosso vídeo? Curte aqui o nosso vídeo, compartilha com seus amigos. Eu acredito realmente que ninguém é próspero sozinho, que o segredo para se multiplicar realmente é dividir, é compartilhar. Então cada vez que você multiplica isso que você está tomando conhecimento, você multiplica o conhecimento, facilita para que todo mundo esteja num outro degrau, e quando todo mundo atinge aquele outro degrau, fica mais fácil de ir para o degrau de cima. É como se nós criássemos massa crítica para um conhecimento de um nível de cima. Ok? Então, muito obrigado. Eu espero, sinceramente, contar com esse intercâmbio entre nós e com essa partilha. E possivelmente faremos um hangout para falar sobre o assunto. Ok? Muito obrigado e até a próxima.